na sala, já fica ciente de acordo com a gravação, ok? Bom, sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria que nós estamos começando aí, né, vamos fazer a abertura dessa série aí dos fóruns especiais. Para quem não conhece ainda muito a associação, a gente está denominando de fóruns especiais essas atividades, porque o fórum já é uma atividade que a gente pratica na associação, né? E por que está sendo especial? Porque nesse ano também, para quem não sabe, a associação está comemorando 10 anos de existência, então é um ano muito especial e a gente resolveu fazer os fóruns de maneira especial, né? Geralmente a gente escolhe um tema, né, um eixo do ano, e cada membro da associação faz uma apresentação, né, no fórum, todo mês, né, e algum de nós tem a função do debatedor, né, que daí suscita aí as questões e levanta o debate para todo mundo participar. Aí agora, a partir de abril, os fóruns vão estar especiais, porque a gente chamou convidados de fora da associação, né, mas que sempre estiveram presentes com a gente, então dessa vez não serão os membros que vão apresentar, e os temas vão ser os temas de cada jornada que a gente já realizou, jornada de trabalhos, né, que todo ano a gente realiza uma jornada, né, com esse tema eixo que a gente escolhe, né, no final do ano a gente faz essa jornada de trabalho. Então, cada ano, né, nesses 10 anos aí foram 8 jornadas, né, e aí cada ano a gente vai chamar um convidado para apresentar um trabalho aí em torno do tema da jornada, né, e aí um de nós, um dos membros, vai ser o debatedor, né, então é isso. E hoje, para abrir, nós convidamos, né, a nossa querida colega Valéria, que é de Maringá. Ela é membro do Ato Analítico, uma associação muito querida e muito parceira da nossa, e a gente está muito feliz de te receber aqui, Valéria, e a Fernanda, né, que é nosso membro e nossa coordenadora, fará aí, então, o primeiro debate desse primeiro fórum, tá bom? Então, acho que com você, Valéria, pode tomar a palavra quando você puder. Olá, boa noite. Estou aqui ainda tentando ver qual é a rede que vai funcionar, não sei se todos sabem, mas Maringá sofreu um temporal muito sério nesse último fim de semana, e isso trouxe estragos aí para a rede elétrica, internet, né? Então, desde sábado, tem uma grande parte da população, inclusive, está sem energia, e as redes hoje estão bastante instáveis, mas a gente vai tentando, aí, na medida do possível, pelo Wi-Fi, pelo 4G, e acho que vai dar certo. Bom, estou, assim, até emocionada por esse momento, né? Inaugurar esse fórum me traz muita alegria, né? Me sinto até, por que não dizer, lisonjeada, né? Porque pensar que vocês programaram uma série de fóruns especiais para comemorar esses 10 anos, né, institucionais. Então, eu só posso ter, assim, muita honra em aceitar esse convite, abordar um tema que, pelo que eu vi, foi o tema que a jornada de 2013, né, discutiu, a primeira jornada de vocês. Então, isso me deixa mesmo muito honrada, muito lisonjeada, né? Só posso parabenizá-los pelos 10 anos, uma instituição que vai se consolidando com o tempo e com o trabalho, né? Com uma produção. É isso que tem valor, né? É isso que conta. E aceitar abordar um tema como esse é sempre um desafio, né? Porque a questão da formação e da função do analista são questões que sempre estiveram à tona, né, desde Freud. Então, todo analista, em algum momento, tem que se haver com isso, né?
Então, começo dizendo que, contrariamente à posição de Lacan ao fundar a Escola Francesa de Psicanálise em 1964, digo que não estou sozinha em minha relação com a causa psicanalítica. Estar aqui entre colegas que tanto admiro pelo seu percurso de formação e de transmissão legitima não somente a interlocução necessária em nosso campo, como também o pressuposto de que cada analista se faz sozinho e entre pares. Se faz sozinho na medida em que a investigação do seu próprio inconsciente que lhe dará condições para escutar o inconsciente de outros. Se faz entre pares, pois não há autoanálise que sustente esse processo. A análise pessoal se dá pelos trilhos da transferência, ou seja, sustentada na relação com o outro, bem como a supervisão dos casos clínicos e os estudos teóricos. Retomo o título da apresentação de hoje para levantar a seguinte questão: podemos falar da função e formação do analista ou da função e formação de um analista? O analista não existe, assim como dizemos que a mulher não existe. Fazem-se um a um, em torno de um lugar de falta. Falta em saber, falta em ter, falta em ser. Lugar do não todo ou não toda, assegurado pela operação da castração. Lacan afirma ter falado sobre as formações do inconsciente e não da formação do analista. Evidenciava suas preocupações em não instituir uma padronização na formação de analistas, tal qual encontrada na IPA desde sua fundação. Definição do número de sessões, duração da análise, escolha do analista e do supervisor, feitas pela instituição, o que contraria os conceitos fundamentais da psicanálise. Para argumentar que as formações do inconsciente são o guia da formação de um analista, recorro a Freud, 1912, no texto Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico. Abre aspas. Há anos, quando perguntado sobre como nos transformamos em analistas, respondi: através da análise dos próprios sonhos. Certamente, essa preparação é suficiente para muitas pessoas, mas não para todas que querem aprender a análise. Também não são todas as que conseguem interpretar os próprios sonhos sem a ajuda de terceiros. Fecha aspas. Então, citação de Freud, 1912. Fazer-se analista analisando os próprios sonhos implica dizer, em primeiro lugar, que a subjetividade do analista é o objeto principal de sua formação. Sua capacidade de escuta decorrerá principalmente de seu desejo decidido de se escutar e se fazer escutar, a partir do reconhecimento de desejos e fantasias inconscientes, sendo o sonho a via régia para tal. E para além dos sonhos, outras formações do inconsciente devem participar dessa série: atos falhos, lapsos de linguagem, xistes, sintomas. No texto A Questão da Análise Leiga, Freud, agora em 1926, ao defender que a psicanálise não deveria se restringir à classe médica, adverte-nos de que a preparação para a atividade analítica não é tão fácil e simples como se pensa. O trabalho é difícil e a responsabilidade é grande. Acrescenta ainda que na formação de um analista devem constar estudos sobre literatura, antropologia, história das religiões e das civilizações, filologia ou ciência da linguagem. E ao questionar quem estaria qualificado para a prática psicanalítica, deixa claro que a psicanálise não estaria protegida por diplomas, no caso, médicos, mas por analistas analisados.
Já em 32, nas novas conferências, a gente encontra a afirmação: não tem o direito de se envolver com a psicanálise aquele que não adquiriu em uma análise pessoal as noções pessoais que somente essa é capaz de oferecer. O texto freudiano sobre análise leiga tem sido revisitado insistentemente num tempo em que cursos livres de psicanálise proliferam tais como cogumelos depois da chuva, conforme expressão de Ricardo Goldenberg. Ali onde Freud fala em defesa do seu discípulo Theodor Hayek, acusado de charlatanismo por exercer a prática da psicanálise sem possuir o título de médico, encontramos fortes argumentos contrários à regulamentação estatal do nosso ofício, o que abordarei rapidamente mais adiante. No entanto, sustentar a psicanálise como uma atividade leiga e, ao mesmo tempo, mantê-la protegida do charlatanismo não tem sido tarefa fácil. E para que a psicanálise possa perdurar, cometi um lapso aqui. E para que a psicanálise possa perdurar, recuar desse nosso legado é inadmissível. Como afirma Roberto Harari, abre aspas, a psicanálise é marginal, deve ser marginal, com todo o incômodo que isso, por certo, causa a todos que queremos chamar psicanalistas. Deve ser marginal, porque na medida em que o deixa de ser, o preço que paga é deixar de ser psicanalista. Fecha aspas. Em seu livro O Psicanalista, o que é isso? Harari, esse livro foi publicado no Brasil em 2008. Harari nos guia em torno de suas questões sobre o que são os psicanalistas, como se formam e o que fazem. Interrogações que vão ao encontro do tema desta noite, função e formação de um analista. É interessante constatar que há uma dobradiça entre a função e a formação, pois o que fazemos é a mesma operação da qual somos efeitos. O enlace entre formação e função se produz porque só poderá sustentar a função analista aquele que se submeteu ao processo de análise e se dispôs a um percurso de estudos teóricos e clínicos. Entendo que o famoso tripé da formação destacado por Freud, análise pessoal, análise de controle e estudos teóricos, longe de ser uma padronização a ser seguida burocraticamente, se organiza tal qual um nó borromeu. O nó, ou a cadeia borromeana, foi utilizada por Lacan a partir dos anos 70 para mostrar a estrutura psíquica a partir do enodamento de 3 anéis, real, simbólico e imaginário, que são igualmente importantes e estabelecem uma solidariedade de vizinhança entre si, de tal forma que, se um deles se soltar, os demais se desenlaçam. Há que se considerar ainda a importância do furo central, lugar do objeto A, em torno do qual os 3 anéis giram, gravitam. Isso equivale a dizer que é do lugar da falta, da posição de não saber, que um sujeito se movimenta para estudar, se analisar e supervisionar os casos atendidos. Investimento este que só pode dar-se pela via de um desejo que Lacan designou como desejo do analista. Estejamos advertidos de que o desejo do analista não é o desejo da pessoa do analista, de um sujeito desejante. Embora não descarte que o analista tenha seus desejos pessoais e que não esteja fora do alcance das paixões, a proposição lacaniana é a de que haja um desejo mais forte, um desejo especial que sustenta sua função. Não se trata aqui do desejo de curar, tampouco de querer o bem do outro, que na maioria das vezes acompanha o desejo de ser analista, alicerçado em recompensas narcísicas.
tal desejo de reconhecimento pode levar ao pior, pois revela-se aqui uma captura imaginária que facilmente o conduzirá a uma prática sugestiva que se opõe à psicanálise. A passagem de um desejo de reconhecimento, resultante da condição imaginária narcísica, que tende a eludir a falta em busca de uma imagem de perfeição, ao reconhecimento do desejo, resultado da operação da castração, que admite a falta, o furo que o real produz no tecido simbólico imaginário, se dá pelo trilhamento da experiência da própria análise. Para apresentar o lugar topológico do desejo do analista, Lacan, no seminário 8, parte da concepção de contratransferência tão cara aos psicanalistas da IPA. Ao tecer suas críticas, é enfático em afirmar que, abre aspas, não existe em ninguém qualquer elucidação exaustiva do inconsciente, por mais longe que seja levada a uma análise. Fecha aspas. Esse modelo de analista ideal, onde não haveria mais nada de inconsciente, mas que, ao mesmo tempo, o utilizaria para acessar o inconsciente do analisando, é uma ideia incabível. Afinal, o inconsciente não se esgota, permanece vivo, produzindo seus efeitos em nossas relações com os outros, mesmo para aqueles que tenham chegado a um final de análise. No seminário 11, recorta a seguinte citação, abre aspas. A formação do psicanalista exige que ele saiba, no processo em que conduz seu paciente, em torno do que o movimento gira. Ele deve saber, a ele deve ser transmitido, e numa experiência, aquilo de que ele retorna. Esse ponto pivô é o que eu designo, de um modo que penso lhes parece já suficientemente motivado, mas que espero, à medida de nosso progresso, lhes parecerá cada vez mais claro, cada vez mais necessário. É o que designo pelo nome de desejo do psicanalista. Fecha aspas. Trata-se, portanto, de um desejo inédito, um desejo que leva em conta o saber sobre o real. Silvia Amigo diz, né? É um desejo que não se sustenta na fantasia. Mais do que definir o que ele pode ser, Lacan, no seminário 7, nos diz o que ele não pode ser. Aspas. O que pode ser um tal desejo, propriamente falando, o desejo do analista? Ele próprio faz essa pergunta. Desde já, podemos, no entanto, dizer o que ele não pode ser. Ele não pode desejar o impossível. Fecha aspas. O surgimento do desejo do analista depurado do desejo de curar é, portanto, o ponto eixo que irá guiar o trabalho analítico. Se não é por amor ao analisando, pela busca de sua cura ou de seu bem, ou pelo ganho financeiro, o que sustenta o ofício do psicanalista? Ricardo Goldenberg, num artigo recente mesmo, agora de abril de 2022, que versa sobre a regulamentação da psicanálise, menciona, por sua vez, um escrito da psicanalista Vera Iaconelli sobre o tema. Assim o diz. Lacan faz a pergunta que não quer calar. Por que raios alguém quereria ser psicanalista? Ouvir horas a fio o sofrimento alheio, sem responder às demandas do sujeito, sem aconselhar, palpitar, elogiar, criticar e ser objeto de amor e ódio imerecidos ou de queixas de excesso ou falta de compaixão, afetos transferidos das relações originais. Quando se tornou tão atraente assim ocupar esse lugar, ofício que leva décadas para ser bem remunerado e não tem horário para acabar, pois o inconsciente não dorme. Penso que a resposta encontramos no seminário 7, sobre a ética, onde Lacan assevera que o psicanalista segue uma ética que se desvia do bem comum e da reflexão moral. Guiado pelo desejo do analista,
Diferentemente de uma posição terapêutica ou sacerdotal que visa o bem do outro, encontramos na figura de Antígona, da tragédia de Sófocles, a posição ética do analista de não ceder de seu desejo, ou seja, de seguir a lei do desejo até as últimas consequências de seu ato. Se para Freud toda análise é terapêutica, tanto para aquele que quer se curar de algo, quanto para aquele que se propõe a função de analista, para Lacan, toda análise é didática, quando levada a seu término, pois ela produzirá um analista ao promover uma mutação na economia de seu desejo. Conversão ética radical, como ele comenta no seminário 12, e que o autorizará em sua posição de analista. Harari nos lembra a afirmação de Lacan de que a cura vem por acréscimo. E se vem por acréscimo, é porque nossa meta não é curar, mas investigar o inconsciente. E para exercer essa função investigativa, não poderá fazê-lo orientado por suas fantasias, conscientes ou inconscientes, mas a partir de um lugar dessubjetivado, lugar do descer ou do morto, conforme encontramos nas palavras de Lacan no texto A Direção do Tratamento, os princípios de seu poder. O lugar do descer, do não saber, sujeito suposto saber, ou semblante de objeto A, como Lacan em diferentes momentos o definiu, advém de uma travessia da paixão da ignorância que todo neurótico carrega e com o qual se confronta no percurso de uma análise. A ignorância situa-se do lado do recalque, horror ao saber, e comanda as formações sintomáticas e fantasmáticas das quais o sujeito padece. Na experiência de uma análise, a paixão pela ignorância inicial será perdida, dando lugar àquele que, ao final desse percurso, poderá fingir esquecer o que se passou em sua própria análise, para que possa, então, conduzir a análise dos outros. Poderíamos aqui considerar aquilo que é traduzido por muitos psicanalistas como travessia da fantasia a ser alcançado no fim de uma análise. Nas palavras de Alfredo Jerusalinski, numa entrevista concedida à POA, eu me esqueci de anotar a data, mas posso depois fazer essa referência para vocês. Alfredo Jerusalinski diz assim: para acontecer que alguém advenha a condição de analista, é necessário uma transformação de sua filiação, o que implica que tem que acontecer na sua análise que outras marcas, que não são as originárias, produzam uma nova posição desse que virá a ser analista, uma nova posição no seu fantasma. Contudo, a formação de um analista não se sustenta apenas na análise pessoal. Embora seja repetida aos quatro cantos a toada de que um analista se forma no divã, os estudos teóricos ganham importância para que a prática clínica não seja uma fraude. Também devemos considerar que a transferência o conduz a buscar uma análise de controle ou supervisão de casos clínicos que não diz respeito à ideia de um controle disciplinar por parte de um grande outro consistente. Mas é da condição de uma superaudição que um outro psicanalista pode despertar o desejo do analista, que por vezes encontra-se adormecido e impede os avanços de um tratamento. De uma análise não resulta um analista, mas um psicanalizado, como enfatiza Ricardo Goldenberg no seu livro Desler Lacan. Ele se utiliza de um xiste para falar dessa questão. Você cumpriu com a missão, mas ainda não é um Jedi, fazendo alusão à produção cinematográfica de Star Wars. Enfatiza desse modo que o exercício clínico por parte de psicanalizados não garante que ali haja uma análise. É preciso algo mais, uma nova volta neste percurso.
Lacan tece críticas aos que conduzem o tratamento sem saber como isso funciona. Ao ocupar a posição de sujeito suposto ao saber endereçado ao analista na transferência, responder do lugar do não saber ou da ignorância douta, como também é muitas vezes mencionada a função do analista em sua escuta, não lhe retira a responsabilidade de saber como conduzir o tratamento. Ao fundar uma nova escola de formação de psicanalistas, Lacan retoma a ideia freudiana de que devemos abordar cada novo caso clínico como se fosse o primeiro. E afirma, abre aspas, isto não autoriza o psicanalista de modo algum a se dar por satisfeito com saber que nada sabe, pois o que se trata é do que ele tem que saber. Fecha aspas. São palavras de Lacan na proposição de 9 de outubro de 67. Para exercer sua função, portanto, um analista deve estar bem posicionado quanto ao seu saber. Afinal, seguindo as palavras de Lacan, abre aspas, o psicanalista certamente dirige o tratamento. Não deve, de modo algum, dirigir o paciente. Também nesse mesmo texto, no texto Direção da Cura e os princípios do seu poder. É nesta báscula, saber, não saber, que nossa ética se sustenta. Vejam aqui a importância do tripé. Análise pessoal, análise de controle, estudos teóricos, para que uma análise não seja conduzida de forma intuitiva. A função do analista exige que sua escuta e suas intervenções sejam fundamentadas em pressupostos teóricos. Cito mais uma vez Lacan na proposição de 9 de outubro. O que deve predispor um membro da escola a tais estudos é a prevalência manifesta onde quer que seja, tanto na psicanálise em extensão quanto na psicanálise em intenção, daquilo que chamarei de saber textual. Prossegue. A psicanálise tem consistência pelos textos de Freud. Esse é um fato irrefutável. A afirmação de Lacan, a psicanálise é o tratamento que se espera do psicanalista, encontrei pelo menos em 3 momentos diferentes. Variantes do tratamento padrão, que está nos escritos, seminário 15 sobre o ato analítico, no seminário 17, o avesso da psicanálise. Uma afirmação, mais do que uma pirueta retórica, aponta para uma provocação lacaniana, com a intenção de despertar os analistas quanto às consequências de sua operação clínica, pois uma análise deve ser conduzida por uma lógica, buscada por Lacan na linguística, na antropologia estrutural, na matemática e na topologia, afastando desse campo qualquer resquício de magia ou prática intuitiva. Afinal, o que faz um analista? Como ele opera na clínica? O que se espera de uma análise? Temos que considerar que, para além de formar operadores, a psicanálise é um método terapêutico. As interpretações e construções em análise apresentadas por Freud foram revigoradas pela clínica de Lacan, que, ao introduzir outras formas de intervenção, como o corte, a escansão e a pontuação, destaca as palavras ditas, não ditas e malditas por parte daquele que sofre em razão de um saber não sabido que o habita. É no campo da linguagem que a fala alcança a dimensão de um discurso que, como tal, se dirige a um outro, não para comunicar, mas para evocar questões e buscar respostas. No texto clássico, Função e Campo da Fala e da Linguagem, Lacan é enfático em resgatar o simbólico e a clínica do significante por ele instrumentalizada. Abre aspas. Seus meios são os da fala, na medida em que ela confere um sentido às funções do indivíduo. Seu campo é o do discurso concreto como campo da realidade transindividual do sujeito. Suas operações são as da história, no que ela constitui a emergência da verdade no real. É na sutileza que escutamos o dizer para além do dito.
a repetição, que desliza na rede de significantes, o silêncio e toda a filigrana que contém o discurso do analisante. O ato analítico é sutil na medida em que a intervenção de um analista, uma escansão, uma pontuação, um corte, atinge como um golpe o ponto de gozo que sustenta um sintoma, uma inibição ou uma manifestação de angústia. Entramos em análise para perder. E o que perdemos nessa experiência? Ilusões, expectativas, idealizações, o peso do sintoma que toda neurose carrega e, acima de tudo, perde-se gozo. Gozo aqui tomado como uma noção psicanalítica que aponta para uma satisfação cuja morada está para além do princípio do prazer. Ou seja, uma satisfação pulsional que pode gerar desprazer e sofrimento ao transbordar, ao avançar os limites de bordeamento que o simbólico traça como lei para o desejo. Contudo, nossas intervenções nem sempre têm um efeito de reviramento do discurso entre o dito e o dizer, pois há resistência ali onde o sujeito não quer abrir mão do seu pacotinho de gozo, incluído no seu sintoma, nas palavras de Isidoro Beck. Gosto de quando Lacan menciona que um psicanalista, tal qual um bom cozinheiro, deve saber realizar um corte nas articulações, evitando as resistências. Freud também se refere a uma semelhança entre o fazer do analista e a de um cirurgião que opera com bisturis. Sobre o que, então, nosso corte deve incidir? Por ser falante, ter entrado no mundo da linguagem, todo parletre sofre por um gozo perdido. Se a palavra mata a coisa, jamais teremos a harmonia do reino animal, onde o objeto apazigua o instinto. Sofremos pela condição de sermos humanos, e isso é irremediável. No entanto, passamos a vida buscando esse gozo mítico, pleno, esse encontro que, por ser sempre faltoso, nos leva à repetição. E ao buscar um psicanalista, o ser falante endereça na transferência esse suposto saber sobre o gozo ao analista, de quem espera recebê-lo. No entanto, as intervenções do analista incidem sobre essa alienação, abrindo ao sujeito a possibilidade de que, ao reconhecer-se desejante, se aproprie do gozo da vida, rompendo com o movimento mortífero da pulsão de morte que sempre o leva a fracassar na busca de um gozo para sempre e desde sempre perdido. Por isso dizemos que nossa prática busca transformar os modos de gozo do sujeito, de um gozo parasitário e mortífero ao gozo da vida, do movimento e da criação. É fundamental que um psicanalista direcione a cura de modo que o sujeito possa produzir novos sentidos, de uma forma criativa de saber fazer com o que resta do seu sintoma. É preciso criar, inventar e costurar uma nova história com novos significantes. Um trabalho artesanal, posto que é único e singular de corte e costura. Para Harari, abre aspas, a análise tem que conseguir minimamente, como alvo de cura, como sucesso, um pouco mais de liberdade para o sujeito sofredor. Se não conseguir isso, é efetivamente um fracasso. Só isso. Fecha aspas. Resumidamente, podemos dizer que a função do analista conduz a experiência analítica a esse ponto sensível entre a verdade inconsciente e um saber sobre o real, sobre os trilhos da transferência do início ao fim desse percurso. É o que dará esse pouco de liberdade ao sujeito em reconhecer seu desejo e se decidir sobre ele. Em Nota Italiana, encontramos a tese lacaniana de que não há analista sem a conversão do horror ao saber ao entusiasmo. Abre aspas. Se ele não é levado ao entusiasmo, é bem possível que tenha havido análise, mas analista nenhuma chance.
Fecha aspas. Mas o que a psicanálise ensina? Como ensiná-lo? Pois aprender do próprio inconsciente e transmitir o que se aprendeu são duas ações diferentes. Se Freud ensinava como um professor que buscava com clareza expor e descrever detalhadamente suas descobertas clínicas e elaborações teóricas, Lacan se propunha a transmitir seu pensamento e sua experiência analítica, seguindo seu estilo enigmático e por vezes incompreensível, que ele mesmo anunciava como sendo da posição de analisante que o fazia. Ao fundar a Escola Freudiana de Paris, em 64, Lacan pretendia instituir um espaço onde a psicanálise, em intenção e em extensão, cumpririam com o objetivo de formar novos analistas e assegurar a presentificação da psicanálise no mundo. O significante escola remete ao seu sentido antigo, lugar de abertura ao fundamento da experiência, espaço em que a possibilidade de transmissão é possível e o real em jogo teria seu lugar assegurado. A ideia da escola, distinta de uma sociedade de psicanalistas, seria um caminho a evitar os processos de identificação, tão bem esclarecidos por Freud no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Um agrupamento que privilegia os laços entre os membros e também com o líder do grupo. A escola de Lacan, por sua vez, pretendia privilegiar a relação com o saber, numa transferência de trabalho entre pares. Lembremos das palavras de Lacan na proposição de 67. Sabemos o que custou o fato de Freud haver permitido que o grupo psicanalítico prevalecesse sobre o discurso, tornando-se igreja. Fecha aspas. Podemos, então, perguntar: a formação de analistas fora da escola? Os estudos independentes não formariam um psicanalista? Qual a importância de pertencimento a uma instituição psicanalítica? A célebre frase de Lacan, na proposição de 9 de outubro de 67, um analista só se autoriza por si mesmo, não deve ser entendida como se qualquer um pudesse autorizar-se a esse lugar, mas sim que um analista só se autoriza pelo analista que ele se tornou. Ao acrescentar, e de alguns outros, anos depois, no Seminário 21, Lacan busca dissolver os equívocos que a ideia do auto-intitular-se poderia produzir. É aqui, a meu ver, que uma instituição tem seu lugar legitimado, onde cada analista deve dar testemunha do seu percurso, no um a um, numa série em que cada um comparece como sujeito dividido, com sua falta e sem a garantia do outro. Nas palavras de Hoffman, abre aspas, é a contingência do encontro com alguns outros que contribui para a possibilidade de se autorizar do ato do psicanalista. Aqueles que pretendem uma formação independente acabam por dependerem por demasia de seus analisantes, numa espécie de júbilo especular, já que a única fonte de reconhecimento de sua posição de analista é o seu próprio consultório. Não querer participar de uma instituição inclui certa dose de onipotência, de recusa da castração, pois a instituição é onde a diferença se evidencia ao colocar simbolicamente cada um no seu lugar. Segundo as palavras de Harari, abre aspas, para que um analista se sustente em seu lugar, é necessário trabalhar com outros analistas, para não cair no defeito ou deformação profissional de nosso trabalho, a solidão autocomplacente. Trata-se de um fantasma de autogeração, complementado pelo de uma autossustentação, pois é muito gratificante não render contas a ninguém do que cada um faz na solidão de seu consultório. Fecha aspas.
Mais ainda, esse autor se refere à importância do discurso do mestre nas instituições. A palavra francesa maître tem duas origens: dominus, amo, né, ou senhor, e magister, que é mestre. Ao pretender liquidar o discurso do mestre, crendo atacar dominus, atinge-se também magister. Essa é uma questão muito relevante nos dias atuais, em que o lugar da autoridade vem sendo atacada, degradada, vilipendiada no discurso social. Então, essa horizontalidade pretendida busca uma reunião entre semelhantes, iguais, irmãos sem pais, onde sabemos que os efeitos imaginários tendem a se sobrepor à ordem simbólica, que, como tal, dá lugar ao real da falta. Nesta inclinação de buscar o unificante da igualdade, perde-se o do traço que nos diferencia, e o discurso paranoico do ódio se instaura. Destaco também a preocupação de Charles Meumann numa entrevista concedida a Jean-Pierre Lebrun, publicada no livro O Homem Sem Gravidade. Ao apontar que o céu está vazio, já que vivemos num mundo que carece de ideologias ou de referências, sejam religiosas ou políticas, mas que promete gozar a qualquer preço, assistimos a uma liquidação coletiva da transferência. Afinal, num mundo onde não há mais nem autoridade, nem referência terceira, não há saber suposto num grande outro. A própria noção de transferência, que desde Freud é definida por esse laço particular que promove uma experiência de análise, corre então o risco de desaparecer. Retomando o modelo ingênuo que propus anteriormente, a instituição psicanalítica poderia se configurar como o quarto nó na cadeia borromiana, aquele que teria a função de manter o enodamento, sem, contudo, fechar o furo central. Suplência do nome do pai, que fundaria uma instituição ou sociedade psicanalítica capaz de prescindir do pai com a condição dele se servir. Uma associação psicanalítica, sabemos, não garante a formação de analistas, mas cria as condições necessárias para que o analista aconteça. Ainda devemos considerar que o inconsciente é inesgotável, portanto, a formação é interminável. Quem se aventura por esse caminho deve estar advertido que cada um faz sua rota, mas não há um ponto de chegada. Considerando ainda que a experiência de cada um na sua formação como analista é completamente singular, Harari questiona: um analista não deveria revalidar continuamente sua posição? A cada analisante, a cada sessão, um psicanalista deve se interrogar sobre sua prática, sobre a direção daquele tratamento. Por isso, Harari propõe nomeá-lo como psicanalizando, aquele que se faz analista fazendo. Não há psicanalista pronto e acabado. Ninguém é psicanalista. Não se trata de um lugar ôntico, mas ético, já nos alertava Lacan no seminário 11. Afinal, não há psicanalista sem analisante. A ideia de uma formação fora da escola ou da instituição seguiria o modelo self-made man, em que cabe a cada um a escolha de fazer seu próprio percurso de estudos, de análise pessoal e de análise de controle, construindo seu tripé ao modo autônomo e livre. Sabemos que a autonomia do eu é tão enganosa quanto a ideia de que o homem nasceu para ser livre, como pensava Sartre. Acrescente-se a isso o imperativo contemporâneo do imediatismo, que apela para respostas rápidas, onde não se valoriza o tempo de preparo e de elaboração. Tudo deve chegar pronto e rapidamente. A psicanálise vai na contramão desse discurso, pois é preciso tempo para perlaborar. Reservar um ou mais horários semanais para falar de si
e enfrentar o encontro com sua própria verdade durante anos a fio, pode parecer um desperdício de tempo para aqueles que visam resultados rápidos, soluções imediatistas e seguem o lema Time is Money. Todavia, quem adentra neste universo deve estar advertido de que um processo de análise, bem como de formação, segue a produção artesanal, aquela que demanda tempo, investimento, perseverança, para que a invenção e a criação de algo novo apareça. É o tempo subjetivo e não o cronológico que regula essa travessia. Aqui não há fast food. Me utilizei de expressões americanas. Self-made man, time is money, fast food, para apontar a tendência de pasteurização da psicanálise que devemos recusar com afinco. Sabemos do que foi feito dessa velha senhora ao se adaptar à American Way of Life, no século passado. É de responsabilidade de todo psicanalista fazer a psicanálise perdurar. E nas palavras de Lacan, em 1974, é preciso que a psicanálise fracasse para que ela perdure. Se a psicanálise atendesse à imperiosa demanda social de suprimir o sintoma, de anular no sujeito qualquer forma de sofrimento, nada mais teria sido que um movimento autofágico, pois ela estaria a serviço de uma economia do gozo, na qual o objeto reinaria e comandaria uma cultura sem sujeito. É neste ponto que se aloja o lugar da psicanálise na cultura, lugar de exceção, no qual todo analista deve se sustentar para que, ao se posicionar na contramão das demandas sociais de nossa época, a psicanálise possa ser sempre relançada como a ética do sujeito desejante. Na lição de 23 de junho de 65, no seminário 12, encontramos um comentário de Jacques Alain Miller, que já nos advertia a esse respeito. Jacques Lacan tinha razão, dizia ele. Antes nada de psicanálise do que aquela psicanálise pestificada. Mas vocês, os lacanianos, os analistas lacanianos, vocês deveriam saber, e sem dúvida sabem, que vocês são os guardiões da verdade restituída de Freud. Guardiões tão mais preciosos quanto pouco numerosos são. Governar, educar e psicanalizar são chamados por Freud de missões impossíveis, impossíveis de serem concluídas, atingidas em sua totalidade. Há sempre um resto não assimilável, que não tem governo nem nunca terá, na voz do poeta Chico Buarque. Há um real em jogo na formação de um analista e na transmissão da psicanálise, que a distingue de qualquer outra proposta terapêutica que pode ser ensinada ou treinada nos bancos acadêmicos. Por isso, nossa militância pela não regulamentação, por não transformar nosso ofício artesanal numa profissão liberal. Se a psicanálise é da ordem de uma experiência singular e sua transmissão se dá pela via do real, daquilo que está além dos ensinamentos e dos textos, intraduzível em palavras, inefável, mas que reina soberanamente em nossas vidas e nos governa, como discipliná-la pelo Estado? Não há grade curricular que dê conta disso. Devemos também levar em conta a tentativa de regulamentação que nasce dentro das próprias instituições psicanalíticas, um processo de autorregulação que, ao fundá-las, leva muitas vezes à sua própria dissolução. A história da psicanálise atesta cisões, diásporas, dissidências, desde as reuniões de quarta-feira na Bergasse 19, endereço de Freud. Temos que admitir que o próprio Lacan dissolveu sua escola, reconhecendo ali o seu fracasso. Em suas palavras, na Carta de Dissolução de 1980, resolvo-me a isso pelo fato de que ela funcionaria se eu não me colocasse de través, na contramão daquilo pelo qual a fundei. Por um trabalho, como disse, que no campo aberto por Freud restaure a cega cortante de sua verdade.
que reconduza a praxis original que ele instituiu sob o nome de psicanálise ao dever que lhe compete em nosso mundo, que por uma crítica assídua denuncie os desvios e concessões que amortecem seu progresso, degradando seu emprego. Esse escrito de Lacan, já no fim de sua vida, que estabelece também sua saída da cena psicanalítica, emociona. Seu ato de dissolução, 1980, mantém o mesmo desejo decidido de seu ato de fundação, 1964. Preservar o legado de Freud, sem desvios ou concessões. Estejamos advertidos, os principais inimigos da psicanálise são os próprios analistas. E estar à altura do horizonte de nossa época não é adaptar-se ou ajustar-se às demandas de nosso tempo, mas insistir em nossa praxis numa posição de radical diferença. Para concluir, cito mais uma vez Harari. Com efeito, os psicanalistas passam, porém a questão relativa à sua formação perdura. Me perdoem o texto longo, mas ao ser convidada para uma celebração tão importante, tratei de buscar minha melhor vestimenta. Essa produção de corte e costura foi, além de trabalhosa, muito entusiasmante, tal qual o que praticamos cotidianamente. Muito obrigada. Vamos lá ao nosso bate-papo. Ô, Valéria, que apresentação maravilhosa. Linda, obrigada. Parabéns. Foi muito gostoso, como sempre, te ouvir, viu? Gente, eu vou pedir para vocês primeiro a Fer, né? Daqui a pouco vai começar o debate. E aí pedir para vocês, como tem bastante gente hoje na nossa abertura, a gente vai pedir para vocês colocarem um nome de vocês. Não precisa nem colocar o nome, só coloca que quer fazer uma pergunta. Eu vou fazendo aqui uma filinha para ir passando a palavra para vocês, tá bom? Enquanto a Fer vai fazendo aí as perguntas, vocês já vão pensando aí nos comentários e nas perguntas de vocês também, ok? Ferzita. Olá, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, Fernanda. Que vieram nos acompanhar aqui nessa noite, né, de comemoração especial. Estamos iniciando, na verdade já iniciamos, né, mas com outras atividades, mas essa atividade do fórum é o nosso primeiro encontro, né, onde a gente busca justamente reafirmar, né, como a Valéria trouxe aí para a gente, essa responsabilidade que perpassa pelas instituições, né, então nós buscamos justamente reafirmar esse nosso compromisso aí com a transmissão da psicanálise, possibilitando esse espaço de interlocução, e também, né, reafirmar os nossos profundos agradecimentos aí a você, Valéria, né, que não só, né, por aceitar esse nosso convite, mas por nos acompanhar ao longo desses 10 anos, como eu já disse, contribuindo gentilmente, né, com as suas com o seu processo, com o seu percurso, com as suas contribuições a partir das suas práticas, né, e sempre engrossando aí o nosso trabalho de transmissão. Então, agradeço em meu nome, em nome de toda a Associação Livre, pela parceria aí nesse trabalho ao longo dos 10 anos. Né? Então, acho que é bem importante a gente registrar isso, né? Não é só pontual, né, essa troca, e muito importante isso que você salienta, né, desse trabalho, para que a gente possa, de alguma forma, avançar aí com a psicanálise. Então, a honra é toda nossa em tê-la aqui conosco e sermos, né, agraciados aí por esse belo texto, né, denso, de um trabalho denso, e mais que isso, né, de uma cara vestimenta,
Você finaliza que eu tive aí o privilégio, né, acho que, não sei se todos que nos acompanham essa noite sabem, né, desse nosso movimento, esse trabalho do fórum, essa interlocução, né, a pessoa que assume essa função que eu estou assumindo hoje, que a gente nomeia de debatedor, recebe com antecedência o texto para poder elaborar alguma coisa. A gente pensou nessa forma de funcionar justamente para tentar ampliar aí as discussões, né? Então, me senti privilegiada aí, né, em poder ter acesso a essa produção antecipadamente, né, e me esforcei para me despojar também, né, desse lugar do saber e buscar trazer aqui, né, me deixar afetar, né, por essas questões que você nos apresenta, questões fundamentais aí para a existência da psicanálise, né, e questões que nos conduzem, né, de alguma, quer dizer, que me conduziram, né, a isso que você introduz como a causa psicanalítica, né? Já no início ali você faz referência a isso, a causa psicanalítica, né, como uma alusão aí ao que o Lacan nos coloca, né, na proposição de que ele estava sozinho, e você diz que não me sinto sozinho com relação à causa, né. E essa questão me abriu para várias outras questões, né. Uma delas, né, que em psicanálise, em alguns momentos, essa questão da causa acaba ficando em evidência, né? As pessoas que têm algum percurso aí pela psicanálise, ou especialmente na leitura lacaniana, certamente já se deparou com isso, né, com essa questão, né, com a relevância que é a invenção lacaniana. Eu escrevi invenção, não lembro se é exatamente dessa forma que ele diz, né, mas que a única coisa que o Lacan diz, né, que ele apresenta de novidade é a invenção do objeto A, né, o objeto A aí sendo tomado como causa do desejo, né, mas não é um objeto palpável, né, ele só cumpre essa função justamente quando ele sai de um lugar, quando ele cai, né, quando ele é um resto, só é possível produzir, né, essa função de causa quando ele acede a esse lugar, né, de para sempre perdido, né, ou aquele que nunca existiu. Aí a gente vai tendo vários desdobramentos no entendimento do que é, né, a questão do objeto A. Aquele que nunca existiu, né, aquele que ganha existência de fora, né, que é incluído de fora. Enfim, não vou me aprofundar, né, não é essa questão. O que me fez pensar a questão da causa, né, da causa psicanalítica, do objeto causa. Então, justamente para pensar, né, o que é isso, o que é a causa psicanalítica, né, o que seria essa causa, né? Como você colocou para a gente, Valéria, e articulou de uma forma bem precisa aí, né, desde os primórdios da psicanálise, a questão da formação do analista vem causando, né, vem causando discussões, vem causando distorções, vem causando disparidades, dissoluções, né? Então, e aí, né? Qual é essa causa? Fiquei com isso borbulhando, né? E aí me lembrei de uma passagem no Seminário 10 do Lacan, que ele coloca da seguinte forma, né, que, abre aspas, não é culpa minha, como se diz, se a psicanálise, sobre o plano teórico, põe em causa
o desejo de conhecer. Ela se situa, ela própria, no seu discurso, antes em um mais aquém, no que precede o momento do conhecimento. E aí ele segue aí nessa lição, né, nos advertendo sobre os enganos que pode nos desviar aí, né, no nosso percurso, falando da função estruturante do vazio. Esse vazio como sendo um lugar, né, lugar justamente onde a angústia aparece em tudo que pode se manifestar nesse lugar. E é interessante que aí nesse pedacinho que eu fiz esse recorte, ele fala justamente da afirmação de que a análise cura por acréscimo, né? Isso que você salientou aí para a gente, eu achei interessante, porque ali o que eu entendi é que tiveram algumas pessoas que trouxeram essa fala meio que com desdém, e ele se posiciona aí de certa forma como achando desrespeitoso ao sofrimento dos pacientes, as pessoas trazerem isso de uma forma assim vulgar. Foi assim que eu entendi, né? Não sei. Mas, enfim, deixa eu tentar agilizar para também ter tempo para as outras pessoas, né? Não vou desviar demais aí, né? Então, esses pensamentos aí que me encadearam, né? O objeto causa, né? Essa questão com relação à psicanálise, né? De estar situada em um mais aquém, né? Algo que precede o momento do conhecimento, e a função estrutural do vazio me fizeram pensar nessa questão da causa psicanalítica, né? Então, aí, isso, né? Eu situei aqui, você nos traz uma articulação perpassando aí, né, por toda a história da psicanálise, nos aponta aí com bastante precisão, que eu achei bem importante, o enlace que existe entre a função e a formação do analista. Lá no começo eu achei bem bacana que você coloca, né, deixa eu trazer aqui, de que as formações do inconsciente são o guia da formação do analista, né? Traz aquela interrogação, né? Por que alguém decide por uma psicanálise, né? Enfim, né? Por que alguém escolhe aí pela psicanálise? E aí conclui com essa questão, né? Com relação à formação do analista, de que os analistas se vão, né? E a formação, a questão com relação à formação do analista perdura, né? Então, eu fiquei pensando, então, qual é essa causa que perdura? E aí, o que eu pensei, aí, enquanto uma interrogação, e talvez a gente compartilhe aí dessas ideias, né? Poder sustentar uma função estruturante do lugar vazio em um aquém do conhecimento, não dispensável, porém não suficiente, e que somente a experiência possibilita a construção desse lugar e a transmissão do mesmo, alimentando essa causa. Não sei se compartilha dessas articulações, mas seu texto, entre outras, né, questões, me suscitaram essas que eu escolhi iniciar por elas, né? Porque elas contemplam umas questões que temos debatido já há algum tempo, que eu acho que vem produzindo barulho aí em várias instituições também,
que tem a ver com a questão do início do percurso de formação, né? E aí, também, de alguma forma, contempla a questão do tempo, né? Que também foi uma questão que, ao longo da leitura, foi me passando, né? Sim, né? Já desde o começo, a questão do tempo marca aí essa nossa interlocução, né? Que são os 10 anos de interlocuções e de trocas, né? Um tempo de trabalho, como você bem colocou, não produzimos fast food, né? Acho que há que se pensar aí nesse tempo e na responsabilidade disso, né? Você trouxe também a questão do tempo de compreender, né? Será que ele tem a ver com esse aquém ao qual o Lacan faz referência, né? Que precede o momento do conhecimento, né? E aí nos abre para pensar a questão do tempo lógico. E aí eu fiquei pensando nisso que você traz, né? Do tempo de resistir em nossa praxis, em uma posição de radical diferença. E aí, então, o que dizer, né, aos nossos jovens analistas, ou pretendentes a, diante da angústia que esse momento inicial impõe, né, já que essa construção da função estrutural do vazio demanda tempo, né, passamos pelos 3 tempos, 3 momentos, né, que o tempo lógico compõe, e especialmente diante das ofertas, né, que a gente tem, ou mais que ofertas, eu acho que exigências, né, que se impõem aí na busca do conhecimento num para além, né, que nos tira desse para a quem, e que se apresentam como garantias, de alguma forma, né, nesse percurso de formação, aí, né, onde o vazio que a gente experimenta, né, diante da falta de experiência, fica quase impossível aí de sustentar, né, diante dessas tais garantias que vêm propondo socorro ou soluções, né, para esse tempo. Então, como podemos nós sustentar, né, sustentar essa transmissão, né, ou poder transmitir essa resistência, né, já que, como você nos traz lá desde Freud, né, ensiná-las é da ordem do impossível. Então, como podemos, né, nesses tempos onde as ofertas pasteurizadas, como você colocou, se impõem aí de uma forma maciça, transmitir, né, esse lugar de resistência, né, esse lugar onde há um real em jogo. Tem outras questões, eu acho que eu vou, não sei se você quer comentar, ou se a gente abre, né, tem outras coisas que eu pensei aqui, mas eu talvez gostaria de deixar espaço, né, para outras pessoas, ou então eu vou colocando, o que você acha, Valéria? Eu fiquei, né, muito atenta a todas essas, também suas costuras, né? Porque você também buscou até em outros textos, outros momentos de Lacan, em que a gente possa repensar, então, o que é a causa psicanalítica, lembrando sempre que quando ele se diz sozinho,
né? Foi um momento de 64, quer dizer, justamente o momento da chamada excomunhão, né? Da saída dele, e que essa saída foi também um ato, né? O ato que funda, e um ato não só de uma burocracia de fundar, né? Uma nova escola, mas o seu ato, né? De sair de uma posição em que ele se via frente aos, então, colegas da IPA, né? Sendo desconsiderado enquanto analista, enquanto alguém que pudesse transmitir a psicanálise, né? Então, um ato de saída dessa posição em que ele funda a escola. Então, eu acho que essa condição de Lacan, né, de levar adiante, então, o seu ato, não ceder do seu desejo, como depois ele também vai trazer, né, a Antígona como essa personagem, e acho interessante também que seja uma personagem mulher, né, que ele traz como aquela que então vai apresentar aí uma ética que ele traduz como a ética da psicanálise, né? Não recuar do seu desejo, da lei do desejo, que é o que ele faz, né, com essa saída. E para isso, todos nós estamos sozinhos, na verdade, né? Quando, na medida em que fazemos do desejo um ato, é sempre sozinhos, né? É sempre na solidão do nosso ato, não há como. Então, né, então, por um lado, a gente pode pensar que a gente está sempre sozinho nessa causa aí, porque o que me causa nesse movimento é meu próprio, e acho que cada um tem que se haver com isso na sua análise, quer dizer, o que é que o faz aí se sustentar justamente nesse ofício que, né, como eu dizia aqui, de colegas que comentaram, e a Vera e a Cornélia, que hoje é muito, né, lida, escutada, mas é uma questão que a gente tem que se fazer, afinal, por que a gente escolhe esse ofício? Né? E quando você diz aí dos jovens analistas, que comparecem muito angustiados com esse início de percurso e buscando essas garantias onde não há, que é mesmo é uma travessia de angústia. Não há como não ser pela via da angústia, porque isso também tem relação, né, com essa saída de uma posição de gozo rumo a uma posição de desejo, de fazer do desejo um ato. E às vezes realmente parece algo insano, né? A gente vê tantas pessoas fazendo uma virada quando buscam aí o caminho da psicanálise, que isso advém de um processo de análise, uma experiência de análise, e abandonam tudo o que faziam antes e todas as seguranças que tinham, né? Então, por uma experiência nova que não dá garantias de nada. Então, isso para mim é a causa psicanalítica, né? É para onde ela nos leva, e às vezes de forma até um pouco insana. Então, quando você pergunta como a gente faz para resistir a isso tudo, né? Isso também tem me angustiado, né? É algo que a gente, assim, é importante para mim também compartilhar com os pares, com os colegas, porque eu também sou docente, eu também, né, faço parte aí de um meio mais acadêmico de ensino da psicanálise, e sempre, né, buscando diferenciar isso do que é uma transmissão. Mas essa pasteurização, que mais uma vez a gente vê acontecer, e evidente, são novos tempos, e com esses novos tempos, o acesso ao conhecimento, à informação, ficou maior, mais rápida, né? Ficou mais acessível para todos nós. Mas distanciar o que é informação do que é formação, né? Acho que esse tem sido aí um trabalho muito importante e muito árduo, né, diante de todas essas
do que tem sido ofertado, como, né, você também coloca, tem um cardápio aí imenso, né? E as pessoas se veem muito tentadas a entrar nisso, por considerar talvez mais fácil, ou porque tem um título, ou porque tem alguma garantia, né? Porque, como o próprio Freud falava, né? A preparação para a atividade analítica não é tão fácil e simples como se pensa. O trabalho é difícil e a responsabilidade é grande. Mas é isso, é a gente resistir com esse lugar de exceção, né? É sempre nesse lugar de exceção que eu acho que um analista pode responder, né? Que é difícil, não é nada fácil, né? Um lugar bem espinhoso, mas eu vejo que é a única possibilidade de colocar a causa psicanalítica adiante. Eu acho que quando eu pensei nisso, né, nesse início, porque a gente começa por aí, né? A gente começa estudando teoricamente, não que não possam existir pessoas que, aliás, tem muitas, né, que vão buscar uma formação depois de um percurso de análise, né? Uhum. Mas quando a gente pensa num processo da academia mesmo, né? Quando a gente vai buscando uma profissão, vamos dizer assim, né? A gente está mergulhado nisso, né? Na questão da aquisição de conhecimento, né? Como eu disse, que é fundamental também, né? Não é dispensável. E essa ideia e esse enlace aí, né? Pela aquisição do conhecimento, também seduz, né, quando oferta garantias, né, Uhum. nessa formação. E, e acho que, né, como você falou, hoje em dia a gente, acho que até pela facilidade de acesso, né, como o nosso encontro hoje, por exemplo, né, foi possibilitado e justamente, né, não que em outras ocasiões, né, a gente não tenha tido encontros presenciais, aliás, sempre tivemos, mas estamos em cidades diferentes, né? Os outros psicanalistas que irão contribuir também com esse trabalho também estão em outras localidades, né? Então, esse acesso online nos possibilitou esse trabalho, né? Mesmo diante, né, do que a gente se propôs no início do ano, de, na medida do possível, retornarmos no presencial, né? Então, acho que são questões e que não dá para a gente desconsiderar, porque é isso mesmo, é assim, né? Esses tempos, a gente tem que incluir o que são também as ofertas, né? Então, acho que é uma discussão, assim, intensa, né? Isso foi me perpassando conforme veio de encontro, né? Na verdade, o seu texto veio de encontro com isso que já vinha fazendo barulho aí de alguma forma. Caú, tem outras questões? Ou eu... Tem, até tem uma pergunta até que foi feita depois, mas acho que vai meio de encontro aí com o que vocês estão falando agora, que é da Natália Buono. Ela escreveu assim aqui no chat. Boa noite. Conforme a discussão, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a formação do analista realizada somente por meio da pós-graduação, em um curso com duração entre 2 e 3 anos, como aquele ofertado pela Uninter. Se vocês puderem falar um pouquinho. Vai meio de encontro aí com a discussão de agora. Eu né, poderia falar da minha posição frente a isso, né? Então, como eu falei ainda há pouco, eu sou docente de curso de pós,
mas em nenhum momento, né? Pretendo, e sou muito cuidadosa quando eu sou convidada a fazer parte de um corpo docente, porque eu sou muito cuidadosa no sentido de que eu esteja entre colegas que também pensem desse modo, né? De que não é um curso de especialização que vai formar um analista, né? Ele vai trazer informações, vai poder até produzir isso que a gente falou, né? A causa, quer dizer, alguém que depois vai buscar uma formação como tal, né? Então, que saia do campo da informação, mas vá buscar uma formação. Então, e eu tenho tido contato, né, com pessoas que fazem esses cursos, que geralmente são 2 ou 3 anos. Esses cursos têm uma grade curricular, a pessoa tem horas para cumprir de supervisão e horas para cumprir de análise. Mas é um formato bem engessado, bem quadrado, não é pela via da transferência, né? Então, assim, já tem lá os nomes também, com quem vai fazer análise, com quem vai fazer supervisão, e é um pacote engessado. Então, o que eu tenho escutado de pessoas que fizeram o curso, né? Não estou dizendo, nem sei, né? Termos de percentual, o que isso equivaleria, estou dizendo o que eu venho escutando, né? De pessoas que terminam, né, esse processo aí de aulas e desses estágios que é feito, completamente sedentos por conhecer, por entrar, para realmente fazer uma análise, fazer uma supervisão, buscar conhecer. Esses é o que acontecem de me procurar, mas evidentemente uma grande parcela, não sei quem são, né? Eu posso falar da experiência que eu tenho tido. De pessoas que vêm buscar para supervisão, por exemplo, tem tido muitos, e que vêm desses cursos. Então, eu só poderia dizer que esses que vêm desses cursos, mas ainda assim, né, querem aí buscar um alicerce para o seu trabalho, que seja, estão se conduzindo eticamente. Mas quantos saem desses cursos, né? Sem realmente a gente poder dizer que se realizou algo do nível de uma formação, porque o que eu procurei hoje trazer é que a formação e a transmissão, o que está em jogo é o real. Então, se o que está em jogo é o real, como que isso pode ser transmitido nessa forma engessada, né? Nessa forma de não tem furo? É tudo engessadinho. Você foi lá, você cumpriu com aqueles requisitos, você fez não sei quantas horas disso, daquilo, você é um psicanalista. Então, é essa interrogação que eu faço, né? Assim, não é assim que vai se dar uma formação, não é numa grade curricular, não são nos bancos acadêmicos, mas é evidente, é o que a Fernanda também disse. Para mim também foi, há mais de 30 anos atrás, aonde foi que eu me despertei para a psicanálise? Nos bancos acadêmicos, fazendo um curso de psicologia, né? Então, eu tenho uma história colocada aí que a psicanálise apareceu na minha vida pela via dos bancos escolares, mas não foi ali que eu me formei. Isso me despertou para a causa analítica, né? Então, assim, algo que me despertou, me fez buscar, me fez ir além, né? Até que depois eu entrasse numa instituição, enfim, né? Que fizesse um percurso até que eu realmente pudesse aí me reconhecer e ser reconhecida pelos pares como uma psicanalista. Embora eu sempre diga, eu sou uma psicanalista em formação, já faz mais de 30 anos e não sei quando isso termina, acho que só termina mesmo quando a gente termina, né? Um psicanalista, me disseram isso, um psicanalista não se aposenta, a aposentadoria de um psicanalista é cemitério, não tem outra, né? A gente... Um psicanalista nunca vai parar de trabalhar, de produzir, de ler, enfim. Mas acho que até já desviei da pergunta. É isso. Quer falar, Fer? Ou Não, acho que podemos seguir, sim. tá bom. A G, deixa eu ver, a G Panisson.
Ela mandou uma pergunta para vocês duas. Valéria e Fernanda, poderiam, por gentileza, comentar brevemente sobre a perda do narcisismo do analista? Fernanda, você quer falar? Pode começar. Então, a perda do narcisismo, né? São formas que a gente tem de falar, mas que o narcisismo ele nos constitui enquanto tal, né? Então, não é que a gente precise perder o narcisismo, né? Mas a gente precisa perder um excesso daquilo que a captura imaginária pode nos levar na condução do nosso trabalho. O que seria isso? A perda de um narcisismo é o que se dá em toda análise na medida em que o sofrimento de todo neurótico é aquilo que eu falava, é sempre buscar aquele objeto desde sempre perdido. Que objeto é esse? É ele próprio, como falo para o outro. É esse objeto que nós recusamos perder, né? A nós mesmos, enquanto falo do outro. Então, é essa perda narcísica que todos nós teremos que sofrer, admitir, aceitar, né? É a falta em ser, né? A falta em ser perfeito, a falta em ser tudo outro, a falta em se fazer reconhecer aí num espelho, afinal, quando a gente consegue, né, sair dessa captura imaginária, se distanciar desse olhar do outro, desse ideal, isso é perder narcisismo, né? A gente poderia, logicamente, isso eu tentei aí fazer uma síntese, né? E agradeço a pergunta da G, a G, ela está sempre aí, né? Seguindo, fazendo aí alguns comentários, é muito bom ter alguém na interlocução que se interessa, né? Então, a ideia de perder o narcisismo é perder gozo, é perder esse gozo, né? O gozo narcísico de sempre apostar que fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou sendo assim, ou sendo de outro jeito, a gente vai alcançar esse ser de perfeição que inexiste, né? Porque nós somos seres de falta. Então, na medida em que nós podemos admitir a falta e a castração, há algo desse narcisismo que se perde. Não é que é todo ele, mas há algo dele que vai ter que se perder. Eu te acompanho aí nessa ideia, conforme você estava dizendo, o que veio é justamente isso, é algo estrutural, assim como a função do vazio. Então, são questões que a gente da mesma forma como a gente, né, que a Valéria colocou na apresentação, a gente não se livra do nosso inconsciente, né? Mas a gente faz um percurso aí, onde a gente passa a se servir, então, em um outro lugar. Veio uma frase que a Valéria colocou aí, né, de que as formações do inconsciente são um guia da formação do analista, né? Então, essas questões estruturais a gente vai reposicionando, né, a partir das formações, então dando um lugar para essas formações, como os sonhos, os xistes, os atos falhos, né? E isso vai nos conduzindo nesse percurso, onde talvez, como a Valéria falou, né, não perder algo, né? Mas participar na estrutura do sujeito desde um outro lugar. Acho que vou por aí.
E, obrigada, meninas. O Alessandro Silva, ele quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Alessandro. Boa noite a todos. Prazer poder estar participando desse grande evento. Parabenizar aí a Associação Livre, né, pelos 10 anos de estudos, né, e trabalho e divulgação, né, da psicanálise. Eu não sei se vai ser uma pergunta, se virou só um comentário, porque já falaram bastante sobre isso, né. Então, eu dou aula, né, na faculdade. E aí eu tenho um grupo de estudos em psicanálise, né, porque eu dou aula na clínica, né. A gente percebeu que os alunos chegam na clínica totalmente despreparados para atender, né? Seja em qualquer abordagem que for, né? E aí a gente criou esse grupo de estudo porque percebe que existe uma demanda do aluno, né? Um desejo, né? Do aluno de praticar, né? A psicanálise, mas nenhum conhecimento, né? Então chega com uma base bem baixinha mesmo, né? De psicanálise. E aí o meu primeiro encontro que eu faço com eles é sempre sobre a formação do analista, né? Os 2 primeiros encontros, né? Então eles chegam cheios de desejo mesmo, né? Percebe assim, até uma questão da libido, né, de ser um psicanalista, né? Então, falaram aí da formação do analista na faculdade, na pós-graduação, né? Tem aluno que sai da faculdade e já faz o cartãozinho de psicanalista, então, sem ter, né, nenhum fundamento, só porque fez a supervisão de psicanálise no final, na clínica, né? E uma das frases que eu costumo usar, até peguei o livro aqui para falar, logo no primeiro encontro, em Observações sobre o Amor Transferencial, de Freud, que ele diz: certamente, todo psicanalista iniciante começa temendo as dificuldades que lhe oferece a interpretação das associações do paciente e a necessidade de encontrar os materiais recalcados. Ou seja, todo mundo, né, seja ele psicólogo, psicanalista, em qualquer área da saúde até, né, sai da faculdade louco para curar, né? Aquele furor sarange, né, aquele ideal de cura, né? E quando percebe em psicanálise que vai ter que entrar em contato com o inconsciente, vou usar um termo bem popular aqui na minha região, né? Eu moro aqui na ABC, em São Paulo. Quando já de cara com esses conceitos, treme na base, né? Então fica totalmente retraído e inibido, e o que acontece com eles dentro da faculdade quando tem contato com isso? Vai para outra abordagem, né? A gente procura tentar levar para eles com muita inspiração, né? Com muito desejo nosso, né? Mostrar para eles o nosso desejo, né? E a gente se coloca nessa posição narcísica aí que a colega falou, né? Não do analista, mas do facilitador, né? De tentar passar para eles esse desejo, né? Muitas vezes funciona, e muitas vezes não, porque eles realmente ficam com o pé atrás quando a gente começa a trazer estudo de caso e trazer questões dos pacientes, né? Ou de algum livro que a gente... Os próprios livros de Freud, né? O caso do Oro, o Schreber, né? E aí parece que eles demandam, né, para outros lugares, né? Chegando ao ponto de não querer nem clinicar mais, né? Não, acho que clínica não é para mim, porque tem esse contato, assim. Eu queria saber, assim, né, como manejar isso de uma forma que não seja assustador? Fiquei pensando se há algum modo de não ser assustador. Eu acho que o único modo de não ser assustador é sendo sedutor, e não seria da nossa posição. Então, assim, o real é assustador, e o que a gente transmite é da ordem do real, entende? Quando você diz, né, que você procura e transmitir o seu entusiasmo, o seu desejo pela psicanálise, que é só isso que a gente pode realmente transmitir, né? A minha paixão pela psicanálise, né, que eu pude transmitir aos meus alunos, por exemplo, que hoje né, se formaram, buscaram pela psicanálise, até hoje, de alguma forma, se mantém aí, né, com uma relação comigo de transferência. Então, foi o conhecimento que eu transmiti? Não, não é isso, né? É justamente a nossa paixão, é o nosso desejo,
É a causa analítica que a gente passa adiante. E isso é assustador, Alessandro. Então, assim, pensar que isso possa ser transmitido de uma maneira que não seja assustadora, me vem muito isso, assim. Será que tem uma posição, outra, que não seja essa? Aí eu me pego pensando, a outra posição seria de ser sedutora. E é isso que é psicanalítico? A gente seduzir as pessoas para o nosso campo? Não é. Isso não é analítico. Então, aqueles que se assustam, que acabam buscando outras abordagens, né? Que bom, fez a sua escolha. Frente ao horror ao saber que todo neurótico carrega, nem todo mundo vai querer fazer análise, nem todos vão querer saber sobre a sua verdade. Gente, a psicanálise não é para todos. A gente precisa também deixar cair esse ideal de que todo mundo tem que gostar de psicanálise, que todo mundo tem que fazer análise. Tem que deixar isso cair. Análise não é para todos. Eu penso assim, não sei se a Fernanda concorda. Sim. Eu estava pensando justamente, né, nisso que você traz para a gente, da paixão pela ignorância, da questão da outra ignorância, né? São pontos bem importantes. Esses tempos a gente teve uma discussão, acho que foi no outro fórum, se eu não me engano. Foi no fórum da FAB. Fabiana, né? Uhum. Interessante sobre isso, era uma das questões que eu assinalei aqui, né? Para que a gente pudesse conversar mais, que acho que é uma questão importante. E, enfim, eu passei aqui pela questão que eu tinha, fugi um pouco do que o Alessandro trouxe, me veio essa que você coloca para a gente, né, Valéria, do fingir e esquecer o que se passou na própria análise, né, para poder ouvir ao outro, né? Fiquei uma interrogação aí nesse fingir e esquecer. Mas eu estou de acordo, sim, eu acho que então, não sei essa coisa assim, né, de horror, de assustar, de horror, eu acho que isso também será que é por isso, né, que as pessoas, como ele estava dizendo, essas pessoas que ele compartilha aí da formação, será que é isso, né, que faz buscar por outros caminhos, né? Porque eu sempre costumo dizer que a psicanálise a gente não indica para ninguém, né? Não se indica a psicanálise. Porque implica justamente que a pessoa compareça ali com aquilo que ela tem de pior, né? Que ela queira estar de frente com isso, né? Que produz um sofrimento intenso. Então tem que ter uma escolha mesmo, né? Não é, vai fazer análise porque você precisa, ia ser super bom para você, não, todo mundo tem que fazer análise, né? Que é uma fala bem comum. E não, acho que, né, são escolhas, né? Como a Valéria colocou, escolhas por outros caminhos. A gente às vezes pode, né? Como eu, por exemplo, escolhi, né, pela psicanálise, talvez eu não esteja em acordo, né, com alguém que escolhe um outro caminho, mas ok também, né, são outros caminhos. Mas, enfim, essa questão da paixão pela ignorância, eu acho que é interessante, até fazendo um viés com essa questão, né, porque pode parecer também algo da ordem do julgamento, né? Opta por se manter na ignorância, né? Acho que não é isso, né? Que se trata quando a gente diz, né, da questão
dessa paixão pela ignorância. Porque senão também a gente cai num pressuposto de que a psicanálise, né, que vai resolver tudo para todo mundo, né? E aí acho que é uma posição extremamente narcisista. Uhum. Bom, tem muitas parabenizações aqui, né? Muitos agradecimentos para a Valéria, para a Fer, tá? E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, gente, a gente já está encerrando. Pode fazer alguma rapidinho. Só Alguém quer fazer? lembrando que a gente vai fazer o sorteio do livro. Ah, é verdade, é verdade. Eu tinha esquecido, Valéria. Verdade, vai ter. Quer explicar, Valéria? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta, a gente encerra essa parte e a gente passa para a última parte, que tem uma surpresa aí para vocês. Não é bem surpresa, porque a gente anunciou, mas talvez tenha gente que não tenha visto. Alguém quer mais algum comentário, alguma pergunta? Então, vou passar para você de novo, Valéria. Ok. Bom, né? Então, assim, agradeço muito essa interlocução, né? E já previa que ia ser um bom papo, né, Fernanda? E um papo que, logicamente, não se encerraria aqui, né? Eu acho que tem muitas questões aí. Certamente, não, eu tenho várias anotações aqui, só pelo avançado do tempo. Não, e as suas questões, né, também, logicamente, me levantam outras que me fazem trabalhar, e acho que isso que é o interessante, né? Então... Talvez essa seja uma forma de resistir. Sim, pode Manter as ser. interlocuções, né? Que é, né, poder fazer respirar isso aí. O que eu gostaria, então, né, a surpresa que preparei aí, o pessoal da associação acolheu a ideia, é o seguinte: o ano passado eu realizei um ciclo de seminários junto com o psicanalista Marcos do Rio Teixeira, talvez alguns de vocês conheçam. O Marcos é, além, né, de um psicanalista de Salvador, que já trabalha há muito tempo, produz muita coisa, e ele é um editor. Então, nós fizemos um seminário sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. 2 conceitos foi ele que apresentou, 2 fui eu, e no final houve, então, a proposta dele de que nós pudéssemos editar e publicar um livro dos seminários. Então, são 8 aulas, esses seminários são extensos, são 8 aulas, 2 de cada um dos conceitos, e mais 3 textos de cada um de nós dois como um bônus, né? Então, é um livro bem recheado, que são os 4 conceitos fundamentais comentados, né? Esse livro está saindo, está na gráfica, ele deve chegar até a próxima semana aqui em Maringá, o que a gente está prevendo. Já está com a pré-venda lançada, né? A pré-venda já está aí, tanto no site da Agoma quanto no site do Ato Analítico. E nós vamos, então, sortear um livro entre os participantes, e depois, então, o pessoal da Associação Livre me passa todos os dados da pessoa para que a gente possa encaminhar, no caso de precisar pelo correio, né? Como que a gente vai fazer a entrega desse livro, tão logo ele chegue aqui em nossas mãos em Maringá. Né? Como eu disse, acho que no máximo em 10 dias ele deve estar aqui. A gente também está prevendo um lançamento presencial aqui, né? Meados de maio, segunda quinzena de maio. Também vou avisar pelas redes sociais. E a gente vai fazer presencial, a gente vai fazer híbrido, né? Presencial e também com acesso online, tá? Então, o livro, eu acho que né, logicamente, só vou falar bem do livro, mas eu acho que ele ficou muito bom.
Foi muito trabalhoso, né, participar disso. Eu disse para o Marcos, se eu soubesse que era tão trabalhoso, acho que eu não tinha feito essa empreitada, porque é muito detalhe, né, para quem realmente vai publicar, é diferente do que eu preparei hoje aqui um texto para falar, um texto que você vai fazer um seminário, que você vai dar uma aula, um texto que você vai publicar. Então, os textos foram muito bem elaborados, né, revisados inúmeras vezes, com muita... Eles são todos muito apoiados em autores, né, além de Freud e Lacan, outros autores muito importantes, relevantes, né? Então, eu recomendo muito. Quem tiver interesse pode entrar, então, no site para pré-venda, e aí agora, não sei como vocês querem fazer o sorteio, Carolina. Vamos fazer assim, Valéria. Fala um número, a gente tem o nome dos inscritos enumerados. Uhum. Você vai falar um número de 1 a 62. Nossa, tudo isso. Você viu quantos inscritos? Fora os membros da associação. Mas vale para quem está até o final. Ah, sim, né? Essa é a minha sugestão. Eu acho importante. Mas daí vai ficar difícil, porque é de um... Ah, daí a gente vai eliminando. Tá bom, pode ser. Sei lá, uma sugestão. Eu falo um número, a Fernanda fala, de repente a gente vai. Ótimo, vai, foi acolhida até a sugestão. chegar nos que estão aqui, não é justo? É justo, é justo. Foi acolhido. Então, tá bom. Então, vai, fala um número aí, daí a Fábio fala o nome, a gente vê se está presente. Tá. 41. 41? Fábio, você está aí? Espera lá. Sim, eu estou aqui, eu estou contando aqui a posição, só um pouquinho. Tá, vamos lá. 41. E nós não estamos nesses, né, Fábio? Oh. Sacanagem. Mas tá bom, eu vou adquirir o meu. Bárbara Lauane. Bárbara Lauane está por aí? Acho que não, né? Não. Nós da associação não estamos nessa lista, é isso? Não estamos. Então a gente está fora do sorteio. Não é justo também. Bárbara não tá, gente. Eu vou me comprometer a enviar um para a associação, e aí vocês ou fazem sorteio, ou deixam no acervo da associação, tá bom? Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria. Bom, então vai, Fer, outro número de 1 a 62 não vale 41. 23. Calma lá que a Fábio vai falar. Yara Ferreira. Não está. Também não está por aqui. Vai, Valerita. Bom, Valéria. Vamos lá. 15. Renata Maziero. Acho que ela está. Está? Eu estou aqui, gente, não acredito que eu... Ganhou, Renata. Ai, parabéns, Renata, ganhou o brilho do dia. Você é de Londrina, Renata? Sim, sou de Londrina mesmo. Ah, então depois a gente vai pegar teu endereço com você, tá bom? A gente se fala por e-mail. Parabéns. Ela é filha da Maria. Fala, Ednei. A Renata é filha da Maria. Filha da Maria de Fátima? Ela é minha mãe. Ah, não sabia. Sim, ela faz parte da associação.
Que bacana, não sabia. Olha só, prazer. Ai, Bom, então, se a Valéria ou a Fê quiserem fazer mais alguma colocação, senão a gente encerra por aqui hoje. Eu quero Queria agradecer mais uma agradecer. vez Vai, Fê. imensamente a Valéria por ter se dedicado tão gentilmente, mais uma vez, que eu acho que essa palavra traz bem, né, essa posição despojada, né, porque o dar de si não é algo fácil, né, como você colocou, é uma tarefa árdua sempre, né, e é muito gentil quem se posiciona dessa forma para contribuir, né, com o trabalho dos colegas. Então, mais uma vez, quero te agradecer em meu nome, em nome da associação, e agradecer também todos os presentes, né, que vieram aqui comemorar conosco. Convido para que continue acompanhando aí as nossas comemorações. Vai ser um ano bem especial, tem sido, e a participação, né, de todos é o que faz sentido e dá força para a continuidade desse trabalho, né, para que a gente esteja aí por mais outros 10, 20, muitos anos, vamos dizer assim, de trabalho, né, com a psicanálise e sempre aí engrossando a responsabilidade e o compromisso com a transmissão. É isso. Obrigada, Valéria. eu que agradeço a oportunidade e, assim, só posso parabenizá-los, né, pelos 10 anos, que venham muito mais, vida longa para a associação. Espero estar com vocês muitas outras vezes, né, as jornadas presenciais, que fazem muita falta. Esse ano estamos já gostosos, organizando. né? Estou esperando, então, Só ansiosa. parabenizar, não, você fez mais do que isso, você nos presenteou com essa sua bela produção. Muito obrigada. Obrigada pelo presente. Eu que agradeço, gente, toda a participação, né? E que em breve possamos aí ter mais produções, mais encontros e mais psicanálise, Obrigada mais mesmo, viu, resistência. Valéria? Mais resistência. Isso aí. Obrigada mesmo, viu? Mais uma vez pela sua parceria, tá bom? Imagina. E, gente, convidar vocês para o próximo fórum especial, que vai ser Bom, essa foi nossa primeira jornada em 2013, então o próximo vai ser sobre a nossa segunda jornada em 2013, que é... Deixa eu pegar aqui o tema direitinho para não errar. 2014. Que foi em 2014, isso. Psicopatologias, sujeito e estruturas. Quem vai apresentar vai ser a nossa colega Sheila Machado, de Salvador, tá bom? E a debatedora vai ser a Zeila. Muito obrigada pela presença de todos vocês, a gente espera vocês na próxima. Obrigada mais uma vez, Valéria, querida. Beijo a todos. Vocês moram no meu coração. Tchau, tchau. Você também. Tchau, Tchau, boa tchau, noite. gente. Boa noite. Boa noite.